Pois bem, meus irmãos, esta é a nossa segunda exposição no livro de Zacarias. Aqueles que não estiveram na semana passada, você pode depois recapitular o primeiro episódio desta série, que temos chamado de O Apocalipse de Zacarias, e as razões pelas quais nos levaram a dar esse nome a essa série também foram mencionadas na nossa última exposição. Nós começamos na semana passada fazendo uma breve introdução do livro de Zacarias, identificando quem era o profeta, quais as circunstâncias socioculturais, políticas e principalmente religiosas que ensejaram a profecia do profeta Zacarias nos seus dias. Hoje nós queremos, de fato, começar a exposição do texto verso a verso, como nós temos de costume. E quando nós olhamos para a primeira perícope, a primeira seção de texto do livro do profeta Zacarias, nós encontramos um chamado ao arrependimento. Um chamado para que o povo se volte para o nosso Deus. Os judeus estavam então, nesse contexto, de volta do exílio babilônico, voltando para Jerusalém. E, infelizmente, irmãos, o retorno do povo da Babilônia, do domínio babilônico para Judá, para a cidade de Jerusalém, não significou um retorno para Deus. E quando lia esse texto, eu me lembrei como isso parece ser recorrente na história do povo de Deus. É impressionante quando nós nos lembramos que quando o povo estava cativo no Egito, durante 400 anos, eles gemiam, aflitos por estarem subjugados pelo Império Egípcio. E depois que eles saíram do Egito por mão poderosa de Deus, eles, ao longo do caminho, murmuraram. E é interessante como nós percebemos muito claramente que enquanto peregrinavam pelo deserto, fisicamente o povo havia saído do Egito, mas o coração do povo parecia ainda estar preso ao Egito, aos seus costumes, à velha vida. E infelizmente parece ser esse exatamente o contexto do povo pós-exílio. Eles passaram 70 anos sob o domínio do Império Babilônico, e agora, depois do Império Babilônico cair para o Império Persa, eles recebem a autorização para voltar para a sua terra, para reconstruir a sua cidade, para reconstruir o seu templo. No entanto, o que nós percebemos, e já de bate-pronto no livro de Zacarias, é que o povo voltou fisicamente, mas eles não voltaram com o seu coração para o nosso Deus. Assim como os pais desse povo, a geração que precedeu esta que está voltando, quebraram a aliança, fizeram o que era mal diante do Senhor e por isso sofreram a disciplina de Deus, agora o povo parece voltar do Egito, sem contudo aprender a lição que acabou levando os seus pais para aquele exílio. A casa de Deus estava desamparada. Quando nós olhamos para o contexto de Zacarias, eu disse isso na semana passada, cronologicamente nós estamos vendo cenas antes do evento do retorno de Neemias para a reconstrução da cidade. Então nós somos lembrados de que a cidade de Jerusalém estava completamente destruída. O templo estava em ruínas, o povo vivia em escombros. E quando eles voltaram do exílio, ninguém queria lá muito saber de Deus, de reconstruir o templo, de voltar a cultuar a Deus, de arrumar a sua própria vida. Na verdade, esta foi a tônica do ministério do profeta Ageu, contemporâneo de Zacarias. Embora Ageu fosse bem mais idoso, bem mais velho, ele foi contemporâneo nesse tempo. O foco de Ageu era exortar ao povo para a reconstrução do templo, porque o templo era, para o povo, naquele contexto, o símbolo da religião. Era onde os rituais aconteciam, os sacrifícios aconteciam. Então, o templo estar desamparado é o mesmo que dizer que o culto a Deus estava desamparado. Então, cada um cuidava dos seus próprios interesses. Eles estavam envoltos em pobreza, cercados por inimigos, rendidos
prostrados ao mais profundo desânimo. Os que voltaram da Babilônia tiveram que recomeçar o seu relacionamento com Deus, começar uma nova caminhada com Deus absolutamente do zero. Eles precisavam aprender com os erros dos seus pais para não repetir os mesmos pecados e assim não sofrerem a mesma disciplina que vem do Senhor. É muito interessante que esse contexto nos ensina uma lição que é recorrente. A ideia de que o afastamento de Deus, a inobservância para com a palavra de Deus, produz afastamento, que por sua vez produz consequências para a nossa vida. É a ideia de que o pecado traz consigo consequências, sobretudo para os filhos de Deus, que sentem na ação do Espírito Santo o distanciamento do nosso Deus. Então a introdução de Zacarias, a introdução do livro de Zacarias, a essa primeira parte que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, parece ter uma nota musical, uma tônica, que indica o contexto aqui de tudo aquilo que é tratado por Zacarias, que é justamente um chamado ao arrependimento. O comentarista George Robinson, ele diz, e na minha opinião muito corretamente, que o chamado ao arrependimento é a nota tônica, a nota importante aqui do livro de Zacarias. Segundo ele, é um dos chamados ao arrependimento mais forte e mais intensamente espiritual que pode ser encontrado em todo o Antigo Testamento. Zacarias começa o seu livro chamando a atenção do povo para o fato de que eles precisavam não apenas voltar para ajudar, mas principalmente voltar para Deus. Então, nesse sentido, Zacarias desafia esse povo remanescente a se voltar para Deus, à luz da mesma disciplina que Deus havia tratado os seus pais, para que eles não incorressem nos mesmos erros, para que eles não desprezassem a palavra de Deus que fora anunciada aos seus pais e que por rebeldia eles acabaram sofrendo duras consequências. Então, eu gostaria de destacar aqui algumas lições importantes e para isso eu quero destacar verso a verso pontos importantes neste chamado ao arrependimento de Zacarias, para que, querendo Deus, no final dessa exposição, possamos parar e pensar como o Apocalipse de Zacarias, o chamado, a exortação ao verdadeiro arrependimento de Zacarias para o povo pós-exílio, naquele contexto, parece dizer muito a nós hoje, ao nosso contexto, a uma necessidade que temos de nos voltar para o nosso Deus. Então, o primeiro destaque é justamente o chamado profético de Zacarias. O texto diz assim, acompanhe a releitura do verso 1. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, eu comentei esta datação aqui, ela é importante, é mencionada e é importante porque coloca Zacarias na cronologia histórica dos acontecimentos. É como se colocasse o ministério de Zacarias dentro do tempo e do espaço na história de Israel, para que a gente compreendesse o pano de fundo que ensejou essas profecias. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, e na sequência, vem então as palavras do nosso Deus. O que nós percebemos aqui? Zacarias é, com certeza, por razões óbvias, temporais, cronológicas, um profeta do pós-exílio. Então, eu tenho utilizado esse termo várias vezes para me referir ao tempo que aconteceu imediatamente após ao começo do retorno do povo para Judá. O que aconteceu é que depois da dominação do Império Babilônico, Deus pune o Império Babilônico, valendo-se do Império Persa, Medo-Persa, depois pelo rei Artaxerxes, e agora nesse contexto, por Dario, seu pai, pune a maldade dos neobabilônicos por meio do Império Persa. E o povo então começa, eles recebem a autorização de Dario para voltar para sua casa. Eles continuavam dominados, tendo que pagar impostos,
Eles ainda estavam sob a dominação de um outro povo, mas eles receberam autorização para voltar para casa, tocar a sua vida, voltar a cultuar a Deus e viver nos seus costumes. E isso aconteceu em algumas ondas. O povo foi voltando aos poucos. E aqui nós estamos diante daqueles que parecem ter voltado primeiro. E Zacarias, um jovem profeta, está voltando nestas primeiras levas. Como eu disse, essa datação coloca Zacarias como sendo contemporâneo do profeta Ageu. Ambos exortaram o povo ao arrependimento. Ambos tinham uma mensagem muito parecida, mas diferente por características próprias e objetivos muito específicos, peculiares, que eu destaquei na nossa última exposição. Ageu, um homem mais experiente, bem mais idoso, teve como preocupação exortar o povo para a necessidade de reconstruir fisicamente o templo que estava em escombros para voltarem à adoração ao nosso Deus. Zacarias, por conseguinte, teve como chamado de Deus chamar o povo ao arrependimento, para que não fossem apenas estruturas físicas reconstruídas, mas o relacionamento do povo para com Deus fosse reestabelecido. O povo tinha retornado à terra de Judá há mais de 20 anos, mas as promessas que Deus havia feito para o povo, em Jeremias e em Ezequiel, ainda não haviam se cumprido. Nós precisamos nos lembrar de algumas informações importantes. Deus autoriza Nabucodonosor sitiar Jerusalém, destruir contudo e levar cativo a nata da sociedade. Os pobres ficaram no meio dos escombros, aqueles de linhagem real ou que tinham algum tipo de aptidão que os babilônicos julgaram interessantes, foram levados cativos para a Babilônia para serem treinados e servirem ao Império Babilônico. Isso nós percebemos muito claramente no livro do profeta Daniel. E o que acontece, irmãos, é que enquanto eles estavam ali, Deus enviou por meio do profeta Jeremias e o profeta Ezequiel várias mensagens antes da ida para o exílio, mas também durante o tempo do exílio. Deus fez promessas importantes para o povo, de que eles seriam de novo povo, eles reconstruiriam não apenas a cidade santa, mas eles seriam reconstituídos como povos. No entanto, 20 anos já haviam se passado nesse contexto e nada havia acontecido ainda. As promessas descritas em Jeremias capítulo 31, capítulo 33, Ezequiel capítulo 34, capítulo 37, ainda não haviam acontecido. E Zacarias, então, é levantado por Deus para proferir as profecias que nós lemos nesse livro. E eu queria, então, considerando estas informações, destacar aqui 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, a procedência genealógica de Zacarias. Por que eu acho que isso é importante? Porque Zacarias, irmãos, ele é, como é que eu posso dizer, um ponto meio fora da curva. Ele é igual por ser um profeta chamado por Deus, mas diferente por causa da sua linhagem. Nós vimos na semana passada que Zacarias procedia de uma família sacerdotal. O vô de Zacarias, junto com seu pai, voltou da Babilônia quando ele era bem jovem ainda. E Zacarias é chamado para profetizar sendo membro de uma família. Ele era neto de Ido, que era sacerdote, então alguém importante. Isso me chegou a uma conclusão igualmente importante, porque Zacarias era de linhagem sacerdotal e era também um profeta. Então perceba que em Zacarias nós encontramos uma via de mão dupla no relacionamento de Deus para com o povo na dispensação veterotestamentária. Enquanto profeta, Zacarias fala as palavras de Deus para o povo. E é interessante que, como sacerdote ou de linha sacerdotal, Zacarias intercede a Deus pelo povo. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos esta peculiaridade na pessoa e no ministério de Zacarias. Em segundo lugar, a forma que Zacarias recebeu essa profecia.
nós vivemos um contexto de muitas profetadas, né? De pessoas que dizem proferir a palavra de Deus. E quando nós olhamos para o texto sagrado, nós encontramos em Zacarias um pouco daquilo que é visto em vários outros livros proféticos. O que acontece com Zacarias é algo muito parecido que aconteceu com outros livros proféticos. O texto começa com uma frase introdutória que marca o estilo literário dos profetas. Palavras do tipo: palavra que veio do Senhor, assim diz o Senhor, porque da boca do Senhor o disse. Essa frase introdutória é usado, apenas para os irmãos terem ideia, é usado no primeiro verso do livro de Oséias, Joel, Jonas, Miqueias e Sofonias. Todos estes profetas menores começam exatamente com esta frase introdutória. E por que isso é importante? Esta frase introdutória, muito marcante dos livros proféticos, tinham basicamente duas funções teológicas. A primeira delas, validação do mensageiro, ou seja, quando o profeta dizia que aquela palavra vinha do Senhor, ele estava vindicando a autoridade como um mensageiro, ou seja, os seus ouvintes ouviriam aquela palavra e dariam crédito àquilo que estava sendo pregado, porque era palavra de Deus. Então o profeta era o veículo pelo qual Deus comunicava a sua vontade para o povo. Então, vindicação de autoridade do mensageiro e, em segundo lugar, vindicação de autoridade da própria palavra. Quando o profeta, ele inicia o seu discurso chamando atenção para o fato de que aquilo que será dito é palavra de Deus, ele deseja dar credibilidade àquela palavra, apontando para o fato de que naquele momento ele é simplesmente o meio pelo qual Deus comunica a sua palavra. Ele é um mensageiro. Portanto, o profeta não é dono da palavra, ele não é dono da mensagem, ele é servo da mensagem. Ele não é a origem da mensagem, ele apenas transmite a mensagem. Por razões óbvias, a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Então perceba que existe uma correlação entre o ministério profético do Antigo Testamento, onde Deus se revelava a algumas pessoas, os profetas, revelando-lhe os seus desígnios para que esse comunicasse ao povo, e aos pregadores nesta nova aliança, nova dispensação neotestamentária, quando nós, apenas interlocutores, olhamos para o texto, lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto. O pregador, o pastor, o presbítero, enfim, a liderança, quem quer que seja, não é dona da mensagem que é pregada. O pregador é servo do texto. O texto é que tem proeminência, porque o texto é a palavra de Deus. Apenas para os irmãos terem uma ideia, assim como eu disse, só para complementar a informação anterior, o livro de Ezequiel apresenta 50 vezes esta expressão. O livro de Jeremias, outras 30 vezes. Isso nos faz pensar que os profetas tinham como objetivo deixar muito claro que aquilo que estava sendo proferido não era simplesmente um juízo de valor, não é o que eu penso sobre aquilo que acontece, não é a minha opinião, a minha interpretação a respeito dos fatos ou decisões dos monarcas, de quem quer que seja, mas era a palavra de Deus sendo revelada. Então, quando nós olhamos para o primeiro verso, nós percebemos este chamado profético de Zacarias e estes desdobramentos desta peculiaridade do profeta Zacarias. Quando caminhamos um pouco e chegamos ao verso 2, nós somos expostos à palavra de Deus propriamente dita. O que Deus, então, tinha a dizer para o povo por intermédio do profeta Zacarias. Acompanhe a releitura que diz assim: o Senhor ficou, Zacarias dizendo, falando o que Deus tinha dito para ele. O Senhor ficou muito irado com os pais de vocês. É muito interessante perceber que nesse verso 2, nós percebemos
a extrema ira de Deus. A enormidade da ira de Deus pode ser vista não apenas nas palavras de Zacarias e dos outros profetas, mas na maneira que as coisas aconteceram no período anterior. Irmãos, Deus estava tão irado que ele entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. Não foi um acidente geopolítico, não foi um cisma político por disputa territorial simplesmente. Foi um ato de disciplina de Deus, que fez com que a grande santa cidade de Jerusalém, símbolo da religião judaica, fosse completamente destruída. O povo então vai para o cativeiro e ficam ali 70 anos. E quando nós olhamos para a maneira que Zacarias descreve isso, nós percebemos aqui que Zacarias não tem milindre nenhum de falar, de tratar da ira de Deus. Ele relembra os seus ouvintes, então, que o cativeiro foi, na verdade, uma manifestação da ira de Deus contra a geração anterior, contra os seus pais, porque eles taparam os seus ouvidos e não obedeceram à voz do Senhor. Me lembro de ter dito que quando nós olhamos para algumas ações de Deus, às vezes nós somos levados a perceber a dureza com que muitas vezes Deus tratou o povo ao longo da história, não é? Este é um exemplo disso. Mas nós não podemos nos esquecer que a ira de Deus, o juízo de Deus, nunca vem desacompanhado de graça, compaixão e longanimidade. Nós precisamos ser lembrados de que antes de vir o juízo, o povo teve vários e vários alertas de Deus para que eles se arrependessem. Quando nós olhamos para Isaías e Jeremias, nós percebemos, irmãos, uma certa tristeza de Jeremias. Jeremias várias vezes faz esse lamento. Eu falo, eu prego, e o povo simplesmente não me dá ouvidos. O povo não quer se arrepender. E então, depois disso, Deus revela o seu juízo contra o seu povo. E nós precisamos salientar que esta ira de Deus, irmãos, diferentemente das vezes que nós ficamos irados, não reflete um capricho pecaminoso. Não se trata de uma fúria desgovernada de Deus. Não se trata de uma ação impensada, movido pelo desejo de vingança. É, na verdade, uma santa repulsa contra a rebelião daqueles que Deus criou e, sobretudo, contra a rebelião daqueles que Deus amou e se aliançou. O caráter santo e justo de Deus exige que ele não seja complacente com o mal. É por isso que o pecado precisa ser punido. Deus não aprova aquilo que ele condena em sua palavra. Então Zacarias refresca a memória dos seus ouvintes, alertando que os seus pais irritaram a Deus com os seus pecados. E por causa dos seus pecados, eles foram levados para o cativeiro. Então a ideia de Zacarias aqui é chamar a atenção do povo para o fato de que seria, irmãos, uma insensatez muito grande cometer exatamente os mesmos erros da geração anterior. É como se Zacarias aqui chamasse o povo para uma reflexão. Pessoal, nós estamos indo pelo mesmo caminho. Nós sabemos onde a desobediência vai desembocar. Então, Zacarias faz este apelo. E é exatamente isso que nós vemos no verso 3. Uma convocação urgente a uma conversão. A ideia do verso 3 é literalmente uma conversão, uma mudança de direção. A Mari está aprendendo isso agora na autoescola. Fiquei sabendo que a Mari já está deixando o carro morrer pela cidade toda já. Eu vou te entregando aqui, já fiquei sabendo. Então, convergir é mudar de direção. O que Zacarias faz é chamar a atenção dos seus ouvintes para o fato de que eles tinham naquele momento a oportunidade de fazer diferente. Por que cometer os mesmos erros dos nossos pais, se agora Deus
misericordioso, um Deus de graça, nos dá a oportunidade de fazer diferente. Então o verso 3 diz assim: portanto, ou seja, introduzindo uma conclusão, diga-lhes, Zacarias dizia ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, frase-chave para indicar os oráculos de Deus. Voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ao lembrar o povo do seu passado, Zacarias coloca uma ênfase muito grande nas decisões que o povo estava tomando no presente, informando algo muito interessante a respeito das nossas memórias. E aqui eu queria destacar um ponto importante. As nossas memórias, a nossa história é extremamente importante para nós. Nós aprendemos muito com as nossas memórias, com aquilo que nós vivemos. De maneira que a nossa história pode servir para nós no presente como uma espécie de pedagogo, ou seja, alguém que nos instrui acerca da melhor decisão, ou pode servir como uma espécie de coveiro que joga a pá de cal. E o que me parece é que Zacarias está justamente chamando a atenção do povo acerca da sua história. Quando nós olhamos os erros que o povo cometeu, aqueles que precederam o exílio, nós somos lembrados de que é necessário constante vigilância. Se o povo cometesse os mesmos erros, eles pareciam ser ainda mais culpados. Porque percebe, se já é ruim errar uma vez, imagina errar reiteradas vezes. Quero chamar a atenção de você que é pai ou que é mãe, você vai entender exatamente o que eu vou dizer aqui. E se você é filho, você vai identificar essa situação e vai compreender quando for pai ou mãe. O pai, quando corrige um filho, guarda essa aí, Juninho e Águida, está quase. Quando nós corrigimos o nosso filho, nós fazemos isso porque nós queremos vê-los andando no caminho certo. Nós temos um pouco mais de experiência e graças a Deus por isso, nós já erramos algumas vezes e por saber que determinadas decisões levam necessariamente a consequências danosas, o pai corrige o seu filho, dizendo, por exemplo, meu filho, não ande com determinado grupo de pessoas. Adolescentes, prestem atenção com isso. Cadê o Lucas? Lucas, presta atenção. Daniel, preste atenção. Quando os pais de vocês dizem, os melhores amigos de vocês precisam ser, no caso de vocês, a galera da UMP, é porque eles sabem que a influência daqueles que não temem a Deus podem levar vocês, constranger vocês a assentir, a concordar com coisas que trarão consequências para vocês. E aí você dá uma ordem, você dá um conselho. E depois o seu filho obedece por um tempo e depois desobedece. A segunda vez que vem a repreensão, o tom é mais alto. Não sei se acontece só lá em casa, mas eu já falei que não é para fazer assim. Quantas vezes eu disse para dobrar o lençol da cama? Para não deixar a toalha jogada em cima da cama, o calçado. Isso só acontece lá em casa, irmãos? O calçado, eu estou vendo a Fernanda falando isso comigo também. Preciso dar a mão à palmatória. Então, quando nós precisamos corrigir os nossos filhos, ou quem está sob a nossa responsabilidade, por erros recorrentes, por rebeldia, a tendência é que nós aumentemos o tom e sejamos a ponto de sermos mais severos nas nossas ordens. Então, aqui Zacarias parece apontar para isso. Gente, já deu errado antes. Nós vamos pelo mesmo caminho, é isso mesmo. Deus está nos dando a oportunidade de fazer diferente, de sermos diferentes. Nessa convocação solene, 3 informações parecem saltar aos meus olhos aqui e eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas diz respeito à autoridade de quem exorta. Perceba, o texto diz, o Senhor dos Exércitos. Quem chama o povo da aliança ao arrependimento não é qualquer pessoa, não é alguém sem autoridade,
mas é o próprio Deus, Todo-Poderoso. Segundo lugar, trata-se de uma ordem expressa, ou seja, é impossível nesse contexto alegar ignorância. Eu não sabia o que eu estava fazendo. A ordem é expressa: tornai-vos a mim, façam uma conversão e voltem a se relacionar comigo. Depois de falar da necessidade de arrependimento e apresentar esse conceito de verdadeiro arrependimento, Zacarias agora apresenta ao povo um incentivo para que possam se arrepender. Irmãos, Deus de fato é um Deus de graça. Ele não apenas dá uma ordem que será boa para o seu povo, voltem para mim, como ele também faz promessas que fazem com que esse retorno se torne algo claramente bom para nós. Deus disse: tornem a mim, e eu tornarei a vocês. Quando eu parei para pensar a respeito da ordem de Deus e desta promessa implícita na ordem, como uma recompensa, como uma garantia, eu fiquei pensando a respeito de lições importantes, irmãos, que são aplicadas e aplicáveis não apenas ao povo nesse contexto, mas às nossas vidas, que dizem respeito não apenas à história do povo de Israel voltando do exílio, mas a nós outros que somos filhos de Deus, que por vezes, por rebeldia, nos afastamos do Senhor. Isso me fez pensar que não importa quão graves sejam os nossos pecados e o nosso afastamento de Deus, Deus sempre está pronto para receber aqueles que se voltam a Ele mediante arrependimento e fé. O que nos define diante de Deus não é o nosso passado de distanciamento, mas o quão verdadeiramente arrependido nós estamos diante dele. Essa mensagem parece ser reverberada claramente por Jesus na parábola do filho pródigo. Quando o filho, depois de desfrutar de todas as benesses da casa do pai, por rebeldia, por julgar que era competente o suficiente para tomar as suas próprias decisões e viver longe do seu pai, afasta do seu pai com afronta, com insolência. E Jesus então, contando aquela parábola do filho que se perde, nos dá conta de que aquele jovem vai, gasta tudo, e ele acaba, por causa do sofrimento, longe do pai, percebendo que a melhor decisão seria voltar para o pai e reconhecer que longe de casa não é uma opção viável. O filho então decide: eu vou dizer para o meu pai, me deixa ser um servo. Eu não sou digno mais do anel que eu empunhava na mão, das vestes que usava, do calçado que me distinguia dos escravos. Me deixe ser apenas um servo. E o texto nos diz que quando aquele jovem volta, o pai o avista de longe, com alegria o recebe, e não apenas como servo, mas coloca-lhe de novo numa posição de filho, de herdeiro, e é recebido com grande festa. Meus irmãos, o chamado ao arrependimento de Zacarias é o chamado ao arrependimento de todas as Escrituras. Deus está nos dizendo que se convertermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Eu já contei essa história antes, e quando eu pastoreava Alterosa, no meu tempo de licenciatura, durante um curso de discipulado, classe de novos membros, eu atendi uma das turmas e tinha um rapaz que, depois de muitos estudos, ele ficava maravilhado. Pastor, mas como assim? Deus me perdoa de tudo que eu fiz? E eu feliz disse, sim, de tudo. Deus te perdoou de tudo. Ele disse, pastor, de tudo. Eu disse, de tudo. Mas tudo mesmo. Aí eu fiquei um pouco preocupado. Falei, o que será que esse rapaz fez? De tudo mesmo, pastor, não é possível. Como assim tudo? Eu falei, eu vou deixar a palavra de Deus dizer isso.
e li alguns textos com ele, e esse jovem, nem tão jovem assim, chorou abundantemente, quando lemos em Romanos: pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Irmãos, Deus nos oferece hoje a oportunidade de nos voltarmos para Ele. O nosso afastamento de Deus, qualquer que tenha sido, não nos impede de recebermos hoje a graça de Deus por meio de um arrependimento verdadeiro. O texto caminha para o final. Versos 4 a 5, nós somos apresentados a uma exortação solene. E existem aqui algumas informações importantes. O texto diz: não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam dos seus maus caminhos e das suas más obras. Eles não ouviram, nem deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? É muito interessante como Zacarias evoca as lamentações, por exemplo, de Jeremias. Se lembra dos profetas que foram perseguidos, mortos por rebeldia, dureza de coração. E eu queria destacar aqui 3 lições importantes. A primeira delas: nós precisamos aprender com os erros dos nossos pais. Uma vez que o exemplo é imitado com facilidade, o profeta então exorta o povo a fazer um caminho diferente. A ideia aqui é o seguinte: errar uma vez é tolerável. Agora, viver errando é sinal de ignorância, insensatez, tolice. Por que trilhar os mesmos caminhos daqueles que vieram antes de nós, que tiveram como consequência uma vida longe de Deus? Por que viver como o povo peregrino no deserto, a caminho de Canaã, como quem saiu fisicamente do Egito, mas que parece ter deixado o coração lá no Egito? Por que viver como aqueles que voltam do exílio, mas que deixaram o coração na Babilônia? Isaías advertiu os líderes do seu tempo para o fato de que Deus disciplinaria a nação. Era necessário que eles mudassem de caminho. Depois você leia Isaías capítulo 1, versos 18 a 20. Isaías profere o juízo de Deus, e depois Isaías vai dizer: Deus quer conversar com vocês. Deus quer trocar uma ideia com vocês, discutir a relação. Deus está oferecendo graça para vocês mediante arrependimento, mas o povo não quis mudar. Jeremias, nos seus livros, ele reclama várias vezes de que falou ao povo, e o povo não deu ouvidos, não atendeu à voz do Senhor. É como o apóstolo Paulo afirmou lá na sua carta aos crentes da Galácia, Gálatas capítulo 6, versos 7 a 8. Quem persiste no pecado acaba colhendo desastre para a sua própria vida. A ideia de que o pecado tem consequência. E se é assim, e nós temos a oportunidade de identificar maus caminhos, é sensato que possamos nos arrepender e nos voltar para o nosso Deus. Em segundo lugar, é exatamente isso que eu disse, a parte A do verso 4. Esta nova geração estava tendo a oportunidade de fazer diferente. O chamado do profeta Jeremias foi completamente desprezado para o povo do pré-exílio. Agora, em Zacarias, Deus está oferecendo uma nova oportunidade para o povo se arrepender. Irmãos, perceba como isso é algo que deve mexer com o nosso coração. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, que nós ouvimos a exortação que vem da palavra de Deus, todas estas vezes são oportunidades de Deus para o nosso verdadeiro arrependimento. Oportunidades de fazer diferente aquilo que nós fizemos de errado, de fazermos a diferença quando nos tornamos
mais do mesmo. Então Zacarias está chamando a atenção do povo, um chamado à exortação. O texto termina no verso 6, com um clamor para um retorno. Deus sepulta os seus obreiros, os profetas morreram, fizeram parte da história, mas a palavra de Deus continua viva e operante. Os profetas se vão, mas a mensagem permanece. A disciplina de Deus aos pais lembravam o povo de que Deus cumpre as suas ameaças. É muito interessante como Zacarias coloca o povo contra a parede, dizendo o seguinte: olha, Deus disse que disciplinaria o povo não se arrependeu, Deus cumpriu. Mas sabe o que é interessante? O mesmo texto também nos lembra que Deus não apenas cumpre as ameaças que faz, assim como Deus também cumpre as promessas que Ele faz. O cativeiro do povo, lá no cativeiro, eles não tiveram como negar o fato de que os profetas estavam certos. É a ideia do choro de remorso, né? Puxa vida, olha o que a gente fez. E não é que o tal do Jeremias estava certo? Nós jogamos o homem dentro do poço. Não é que Isaías tinha razão quando ele disse que Deus ia punir a gente pela dureza do nosso coração. Então Deus sempre cumpre as suas ameaças. E eu fiquei pensando, irmãos, como Deus é diferente da gente, né? Eu fui criado num contexto de 4 irmãos. Quem tem mais irmãos vai entender o que é uma rixazinha entre irmãos. O relacionamento de irmão, pelo menos na maioria das vezes, é assim. A gente está disposto a morrer pelo nosso irmão, mas nunca está disposto a pegar um copo d'água para ele na cozinha. Então, assim, é uma relação meio estranha que a gente tem. E eu vivi nesse contexto de 4 irmãos, crescendo junto com os meus tios, que são um pouquinho só mais velhos do que a gente. E eu me lembro de algumas vezes, a nossa arte, algumas brigas que saíam entre os primos, o tio mais velho dizia o seguinte: se vocês fizerem isso, eu vou quebrar todos os dentes da boca de vocês. Irmãos, imagine você, uma criança de 5, 6 anos ouvir isso. Você para na hora, você vira um santo. O problema é que quando a ameaça não se cumpre, ela perde crédito. A gente foi testando, até que a gente percebeu que ele sequer encostaria na gente. Mas é interessante perceber que Deus nunca quis um relacionamento por ameaça. Deus deseja se relacionar conosco por amor, obediência por amor. Mas o povo, por causa da dureza do seu coração, precisou ser como filhos disciplinados. E tudo aquilo que Deus disse que faria, se não houvesse arrependimento, Deus fez. Deus disciplinou o povo rebelde. Mas aí, irmãos, ao mesmo tempo que nós vemos a mão pesada de Deus na disciplina, nós vemos a mão de Deus misericordiosa. Porque Deus não apenas cumpre ameaças, mas Deus também cumpre promessas. Deus disse: eu vou levar vocês. Mas eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Jeremias 29. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Vocês passarão a me buscar, e eu ouvirei vocês. Vocês vão me buscar e me encontrarão quando me buscar de todo o coração de vocês. Deus tinha planos, e Deus fez promessas que Ele cumpriu. E é muito interessante que a disciplina fez com que os pais se lembrassem que o castigo era resultado da desobediência. E isso também é importante. Porque não basta sofrer a disciplina, é necessário que haja compreensão de que a disciplina é resultado de más decisões. E aquele castigo, o cativeiro babilônico, produziu no coração daquela geração a compreensão de que eles estavam ali, naquela situação, vivendo aquelas circunstâncias, porque se afastaram de Deus. Uma leitura um pouco mais atenta dos acontecimentos do cativeiro babilônico deixa claro que
tudo o que aconteceu naqueles 70 anos foi exatamente de acordo com aquilo que havia sido predito pelos profetas do pré-exílio. Nos mesmos termos que Deus fez convite à geração anterior, agora, em Zacarias, Deus está fazendo a esta geração. E sabe o que é interessante, irmãos? Deus estende esse convite a nós. Como que nós saímos daqui nessa noite, depois de ouvir um pouco a respeito desse momento da história, sem nos colocar na condição de povo de Deus? Nós vimos no domingo passado que algo que marca a nossa identidade cristã é o reconhecimento de que nós somos o povo de Deus. Como nós temos andado, como temos vivido, como temos nos relacionado com Deus. Nós temos hoje, irmãos, a oportunidade de fazer, como o povo naquele contexto, um exercício de autoexame, de parar para pensar se as nossas decisões condizem com o status de filho de Deus, de povo de Deus. Nós temos hoje a oportunidade, em sendo exortados por essa palavra, de pensar que apesar de muitas vezes nos afastarmos do Senhor, Deus nos chama hoje a um relacionamento de proximidade. Se voltem a mim, e eu me voltarei a vocês. Meus irmãos, a mensagem de hoje é sobre arrependimento verdadeiro. O sinal do arrependimento verdadeiro é quando nós reconhecemos que muitas vezes aquilo que nos sobrevém é resultado do nosso distanciamento de Deus. Às vezes questionamos: ó céus, ó vida, por que tais coisas acontecem comigo? Por que a minha vida é sempre assim ou assado? Quando muitas vezes alguns petulantes chegam a questionar o próprio Deus. Por que Deus fez isso comigo? Como se o problema estivesse em Deus. Arrependimento verdadeiro nos faz pensar que Deus está sempre certo. E quem precisa de alteração de rota, de conversão, somos nós. E hoje nós temos a oportunidade de receber no nosso coração, como evidência de um arrependimento verdadeiro, nos voltarmos para Deus. Irmãos, é baixar a guarda. Sabe quando seu chefe te chama para conversar e você sabe que fez alguma coisa de errado? E você então, nas preliminares, fica já forjando desculpas para as alegações que você sabe que vai vir. Nessa noite nós somos chamados a baixar a guarda. Deus não está interessado nas nossas desculpas. Deus não está interessado nas explicações que dizem respeito a por que nós não lemos tanto a Bíblia, não oramos tanto, não somos mais ativos na obra de Deus. Deus não está interessado nessas coisas, irmãos. Deus está interessado em corações contritos, arrependidos. Eu quero encerrar a nossa exposição de hoje com uma declaração que já fiz, mas eu quero que você saia daqui nessa noite, você que nos assiste nesta transmissão, não importa como você tem vivido, não importa como foi o seu passado, ao voltar-se para Deus, você poderá verdadeiramente começar de novo, recomeçar. Se você se voltar para Deus, Deus se voltará para você. Nós temos hoje a oportunidade de continuar repetindo os mesmos erros, ou de tomarmos uma decisão diante do Senhor, baixarmos a guarda e pedirmos: Deus, nos perdoe e guie a nossa vida. Essa decisão é minha, é sua. Nós temos agora a oportunidade de nos voltarmos para Deus. E a questão é: como é que vai ser? Voltaremos da mesma forma que nós entramos? Ou nós
quebrantaremos o nosso coração diante do Senhor.